Hoje eu queria terminar esta série sobre o medo. Primeira semana nós falámos, ou eu falei, sobre a nossa mente enquanto campo de batalha, lugar onde as regiões celestes se materializam na luta entre aquilo que é a verdade de Deus e a mentira do diabo. E a intenção do diabo é aprisionar-nos com medo. E enquanto nós permitimos que o medo domine áreas da nossa vida, nós não conseguimos crescer, nós não conseguimos avançar. Falámos sobre isso, não vou agora repetir. A segunda semana nós falámos cerca do facto de que nós não somos mais escravos para recairmos no medo, mas somos filhos. Filhos por adoção, e temos recebido esse mesmo espírito que em nós diariamente, no nosso espírito, mesmo não tendo percepção mental, no nosso espírito fica todos os dias, tu és filho. Porque também todos os dias nos é sussurrada a mentira de que nós passemos filhos, nós passemos santos, nós passemos justos, nós passemos dignos, nós passemos merecedores, nós passemos livres. Temos que continuar a caminhar numa dualidade de duas naturezas. E Paulo nos diz, é verdade, há coisas do nosso velho homem que precisam ser transformadas, mas elas são transformadas pela noção e pela interiorização da nossa nova identidade, que é sermos filhos de Deus. Então, o medo é resultado de escravidão. E a escravidão ocorre onde? Ocorre na nossa forma de pensar. E se na nossa forma de pensar nós aceitamos acusação, condenação, julgamento, imperfeição, indignidade, imerecimento, que é verdade, mas isso sempre foi assim, mas temos Cristo. E Cristo nos tornou dignos, merecedores, por Ele mesmo, não pelo nosso feito. Continua a ser pela graça, não pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. E essa fé que nós precisamos de ter, para que essa graça tenha efeitos pacificadores na nossa vida, precisa ser todos os dias ativada. Eu creio. E nós percebemos que o medo também ele é uma fé. É fé no impossível. Mas é ao contrário. É a fé de que eu não vou ser capaz, de que eu não vou ter, de que eu não vou receber, que eu não vou ser vitorioso, que eu não vou ter sucesso, que eu não vou prosperar, que eu não vou conseguir ultrapassar as circunstâncias da minha vida. É uma forma de medo, porque é fé naquilo que o diabo nos transmite. A fé em Deus é uma fé que nós vemos, eu sozinho não sou nada, mas nele eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece todos os dias. O maior está em mim do que aquele que está no mundo e que me ataca e todos os dias que me diz que eu não vou conseguir. Então tem que haver na minha mente esta percepção de que aqui é um reino de boxe, onde, digamos que Jesus e o diabo lutam constantemente. Claro que não lutam, na verdade não. Essa imagem é errada. Porque a imagem que eu tenho é de um diabo que já está no tapete. E Jesus no meio do reino de braços levantados. Mas sou eu, na verdade, que vou determinar quem é que está a vencer na minha vida. Porque Jesus já venceu. E porque venceu, Ele nos ofereceu a sua vitória e diz que nós somos mais do que vencedores. E somos mais porquê? Porque nada tendo feito, adquirimos a vitória que Ele nos deu. Então somos. E isto é alguma coisa que nós precisamos meditar, refletir, para que a fé cresça em nós ao ponto de nós não duvidarmos no nosso coração. E sabemos que não duvidarmos no nosso coração, tudo aquilo que nós pedimos em oração nos será acrescentado, feito. Porque a fé, meus irmãos, é que é o mais importante. Reparem que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu posso, na minha caminhada cristã, na minha caminhada humana, sempre, até ao final da minha vida, eu vou manifestar fragilidade. Todos os dias. Mas enquanto a minha fé estiver na obra de Cristo, e agora estamos na altura da Páscoa, e relembramos de uma forma mais enfática, porque Cristo é a nossa Páscoa todos os dias, mas relembramos de uma forma mais enfática de que o sacrifício dele foi consumado, completamente perfeito e terminado. E a minha fé tem que estar nisso. Então a minha fé, meus irmãos, é aquilo que faz com que Deus se agrade no meu coração, porque diz que Ele não tem prazer quando alguém começa a olhar para trás e começa outra vez a recuar. Isto não tem prazer, não se alegra, fica triste. Entristece o Espírito Santo que está em nós e tanto esforço, digamos assim, diário, faz para nos dizer: és filho, Luís Miguel, tu és filho, Elizabeth, tu és filha.
E o diabo vem, não és nada, porque tu ainda fazes isto e fazes aquilo, e porque tens estes pensamentos, estas atitudes, e nós vivemos sempre nesta guerra, é cansativo, é paranoico, é esquizofrénico. Mas eu todos os dias me levanto na certeza e na fé de quem eu sou em Cristo Jesus. E isso esmaga e arrebenta com qualquer medo na nossa vida. E Machado de Assis, ele dizia que o medo é um preconceito dos nervos. Eu às vezes estou sempre a brincar, isto digo eu com os nervos. Mas ele diz que é um preconceito dos nervos. E um preconceito, ou um preconceito, desfaz-se, basta a simples reflexão. Machado de Assis está a dizer uma coisa na perspectiva humana, mas que é exatamente aquilo que Deus diz. Se nós gastarmos tempo a meditar mais nas palavras de Deus do que aquilo que é o testemunho do diabo, nas emoções, nas informações e naquilo que a nossa vista nos transmite, e fizermos reflexão sobre isso, essa reflexão, sendo na palavra de Deus e naquilo que Deus diz, o que é que faz? Vai fazer com que desfaça o medo em nós. Então voltamos à questão da mente. A mente é o campo de batalha. E por isso a palavra de Deus diz também que nós não andamos por vista. Andamos porque aquilo que a gente vê transmite-nos o quê? Medo, insegurança, angústia, dúvida, desespero. Essa é a realidade. Mas, irmãos, enquanto cristãos, nós vivemos é pela fé. O justo viverá da fé. O justo não vive do que vê. O justo não vive do que sente. O justo não vive, meus irmãos, daquilo que possa estar a viver. Circunstâncias são circunstâncias, claro que nos afetam muito. Mas aí entra uma coisa fantástica que eu já disse lá atrás. É que a primeira manifestação de fé no nosso coração é o quê? Oração. Mas não percebem, às vezes, o ciclo diabólico que até nós cristãos vivemos. Porque Deus diz para nós, quando estamos a lidar com sensação e emoções de medo, o que é que nós devemos fazer? Angústia, ansiedade, stress, diz para fazer o quê? Para irmos a Ele e orarmos. E até orar, entrarmos com ousadia no lugar santo, no trono da graça e alcançarmos aquilo que nós precisamos. Mas nós não o fazemos porquê? Então, eu estou com medo. Eu estou a viver medo agora, estou assustado, estou angustiado. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir a Deus. Mas eu não vou a Deus porquê? Porque tenho medo. Então isto é uma pescadinha de rabo na boca. E andamos nisto. Eu tenho medo. Para livrar do medo, eu tenho que ir a Jesus. Mas eu não vou a Jesus porque tenho medo de ir a Jesus. Porque sou baseado numa identidade, não é uma identidade de justiça e de perdão e de santidade mesmo. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, meus queridos, Deus diz a questão do medo, e mais, e já agora dizer aqui outra coisa, porque alguns de nós, quando a gente fala de medo, eu costumo ver uns vídeos no Facebook muito engraçados, que é o Bushman, que é um homem que tem uma roupa camuflada, e ele está assim dentro de um vaso, parece um arbusto, e quando as pessoas vão a passar, de repente ele mexe e as pessoas, aquilo é os maiores sustos, malta cai no chão, né? Então aquilo, alguns começam a dançar sapatear, aquilo é engraçado porque é cómico, acaba de ser interessante ver aquilo. A reação de cada pessoa diante de alguma coisa que nos assusta. Assustarmos, todos nós nos assustamos. Experimentem lá em casa. Então-se atrás da porta, quarto escuro, sabendo que alguém vai lá entrar, não é? Se não era nada. E quando alguém... Eu gosto de fazer isso lá em casa, não é atrás das portas. Às vezes eu dou uns estalos muito fortes e entro assim numa sala, pá, salta tudo lá em casa. Assim, uma coisa... Todos nós nos assustamos com coisas que não estávamos à espera. Ou sou eu? Todos nós, amor. Nós somos assim, nós somos pessoas de sensação, de emoções, e somos assustadizos. E vivemos num mundo que nos alimenta isso. Não é assim? Por isso é que lá no Salmo 91 diz, quando nós dizemos que o Senhor é o nosso Deus, Ele não nos amparará, e por aí afora, e nós confiamos, e diz que não temeremos rumores, espanto noturno, não teremos medo disto, daquilo e do outro, porque nós somos pessoas, na nossa carne, humanamente falando, desde a queda de Adão, nós nos tornámos pessoas assustadiças. Porque ficámos cortados da relação com Deus. Então, o que é que substitui uma identidade de medo? A minha intimidade e a minha cumplicidade com Jesus. Mas o próprio medo me impede lá ir. Então, nós temos que quebrar este ciclo, meus irmãos, porque a igreja é vitoriosa, a vitória que vence o mundo é a nossa fé.
Não é o nosso medo. Mas já agora, vamos avançar um pouquinho mais no medo e dizer que a palavra medo, quando Paulo, por exemplo, está a dizer porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo. Mas na raiz da palavra também diz a mesma coisa, em outras traduções está, Deus não nos deu um espírito de timidez. É que a gente pensa logo no medo naquela situação que acontece e a gente tem que querer correr mudar a fralda. Mas medo também é timidez. E o que é timidez? O que é timidez, meus irmãos? Muitas vezes é baseado numa percepção errada de quem nós somos. Eu sou tímido. Não, o que eu estou a dizer é que eu tenho uma percepção errada da opinião dos outros sobre mim, ou daquela opinião que eles possam ter sobre mim, então eu sou tímido. E mais, a palavra timidez está relacionada com a palavra intimidação. Nós somos muitas vezes intimidados. E quando nós entramos nesta área, meus irmãos, nós não estamos só a falar daquelas coisas que a gente se assusta, porque somos todos assustados, ou porque há uma situação em que nós realmente começamos a ficar com medo. Estamos a falar daquelas coisinhas do nosso dia-a-dia em que nós permitimos que timidez surja no nosso coração. A gente está num sítio qualquer e de repente começa a mudar de cores. A gente diz, Deus diz, não, Deus diz aqui, agora vou usar o meu exemplo, Deus através de mim. Isabel, como é que é? Quando é que vai ali partilhar uma palavrazinha? Eu não sou, arranjamos toda a sorte de desculpas, porque é timidez. O que é timidez? É medo. É receio. Meus irmãos, o maior inimigo à extravagância que Deus espera da nossa vida é timidez e medo. Nós precisamos nos tornar extravagantes. Deus é extravagante connosco, quando abundava o pecado, superabundou a graça. Lemos no outro dia, não sei quem é que foi, não sei se foi a Marta, o versículo, exatamente, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida com abundância. Onde Deus entra, Ele é extravagante na sua forma de amar, de dar, de fazer as coisas. Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. A medida de Deus nunca é medida pelo mínimo, nem pelo razoável. Por isso é que Deus não é só louco nas coisas que faz e que confundem a nossa mente humana, mas Ele é louco no sentido é porque Ele não está a contar os questões, Ele não está a contar as bênçãos. Ele deu-se, Ele derramou-se. E Ele diz, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho vos pertence porque eu decidi, porque eu vos amo. E Deus quer que o povo de Deus seja um povo extravagante. Não estou a dizer que sejamos todos desordenados. Extravagante no nosso louvor, extravagante na nossa oração, extravagante da forma como mostramos amor uns aos outros. Extravagantes, meus irmãos, em tudo aquilo que nós fazemos. Sabe porque é que não o fazemos? Porque somos tímidos. E depois ainda lutamos, às vezes, com as culturas locais. Eu lembro aqui, há uns muitos bons anos, já disse isto, agora lembro. Há muitos bons anos vem um grupo cubano tocar aqui na Lausanne. 5 estrelas, top. Ali no no anfiteatro do parque. 300 e tal pessoas ali sentadas a assistir. Os homens fizeram de tudo, ninguém se mexeu. E música boa, mas música boa. Contrabaixo, não sei o quê, de topo, eu adorei aquilo. Normalmente não vou a este tipo de eventos, não é por nada, não é por ser pecado. Não acontece, não é por sempre. Mas naquele, a musiquinha, bora lá, noite de verão, estava um espetáculo. Eles dançaram, eles fizeram, eles puxaram, eles convidaram as pessoas naquele espaço de tempo todo. Só já quase no fim do concerto, 3 pessoas vieram cá para baixo dançar. E essas 3 pessoas não eram da Lausanne. E em conversa com um sociólogo aqui da Lausanne, ele diz que isto é típico da sociedade lausanense. Toda a gente tem medo daquilo que as pessoas possam dizer. Isso é o quê? Medo. Eu não posso libertar, tenho medo do quê? Da avaliação dos outros. Mas, irmãos, deixa-me dizer que a igreja não é um festival da canção. A igreja não é o ídolos. A igreja já não vem para aqui para mostrar as gracinhas. Nós viemos para aqui para mostrar graça de Deus. E a graça de Deus é assim, eu até sou um descoordenado, mas eu estou aqui com tudo para louvar o meu Deus, porque eu amo Deus, eu sou extravagante na minha forma de louvar a Deus.
Pastor, mas eu não sou muito de gritar. Não tem que gritar. Há pessoas que são extravagantes na sua forma de orar, de chorar, se ajoelhar, se esconder na presença de Deus, ser extravagante naquilo que é a tua essência e a tua naturalidade. Medo, timidez, intimidação, sentimos intimidade. Entramos em qualquer lugar, já estamos ali a fazer um scanner dos maus olhados. E aquele olhou-me assim com o olho. Ainda bem, é o dele. Se eu olhasse com o olho do outro, é que era mau. O que é que as pessoas... igreja, com aquela postura, meus queridos. Fé desfaz o medo, fé desfaz a intimidação. Isto é tudo tão giro, que a melhor forma de nós termos para desfazer a intimidação é ter a intimidade. Intimidade com Deus. E isso significa orar. E orar implica fé, porque aquele que se aproxima de Deus importa. Saiba quem Ele é e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Precisa de fé. Deus não está a pedir que tu tenhas já um patamar de santidade, digamos assim, daquilo que é o conceito das pessoas de santidade. Não, Deus está a dizer que quer que tu te aproximes dele com fé. E Deus aceita. Deus, anda cá, eu vou-te ajudar. Estás cansado e oprimido, estás farto. Anda cá. Larga essa vergonha. Quando o povo de Israel passou pelo deserto, saiu do Egito, diz que um dos objetivos do deserto, meus irmãos, foi para que eles se livrassem do opróbrio do Egito. O opróbrio era a vergonha do Egito. Vocês lá foram maltratados, foram incutidos durante não sei quantos anos, mas gerações imensas. Vocês eram escravos. Muitos de vocês mantiveram-se fiel à vossa identidade. Vocês sabem que são povo de Israel. Mas ainda assim importa que vocês se esqueçam da vergonha que vocês passaram. Libertem-se da timidez. Libertem-se dessas velhas maneiras de pensar. Sejam livres nele. E ao sermos livres nele, livres no quê? Na fé. Porque parece injusto que um Deus tenha tirado o povo de Israel para fazê-los passar pelo deserto para fazê-los passar por necessidade. Não. Deus levou-os pelo deserto porque Deus queria lhes mostrar quão amados eles eram. Aliás, nunca houve uma fase tão rica de milagres na história de Israel como os 40 anos que eles viveram no deserto. Deus quer retirar a vergonha, Deus quer retirar a timidez, Deus quer retirar de nós esses medos. Agora, foi aquilo que eu disse, nós emocionalmente sentimos medo, mas não podemos deixar que o medo se torne parte de nós e se torne a nossa identidade. Eu não faço isto porque tenho medo, eu não faço isto porque tenho medo, eu não faço isto porque tenho medo. Eu não como isto porque tenho medo. Olha, eu como. Se deixar de comer não é porque tem medo. É por uma questão de saúde. Portanto, não chego lá. Amém? Eu não faço isto porque tenho medo. Mas não. O cristão não vive medo. Por isso é que eu digo, eu não acredito numa igreja. E quando eu digo uma igreja, estou a falar de uma igreja de Cristo, não estou a falar de local. De uma igreja que faz as coisas porque tem medo de ir para o inferno. Durante décadas eu vi igrejas com geração de gente, mas eles são fiéis, eles estão lá, eles gritam, eles oram, não sei o quê. Mas quando a gente foi a espremer aquilo tudo, o que se manifestou por trás, é que eles estavam a fazer aquilo tudo como que precisamos de apaziguar os deuses. Porque eu tenho medo de ir para o inferno. Mas irmãos, a gente não anda aqui porque tem medo de ir para o inferno. A gente anda aqui porque amamos o céu. Amém. Eu não ando aqui porque tenho medo de fazer alguma coisa de errada, senão vai-me cair uma maldição na cabeça. Isso livrou-se. Jesus livrou-me disso tudo. Mas onde é que isso ocorre entre nós? No momento em que eu creio. E se eu creio, eu oro. A maior evidência de fé é a oração. Então, quando nós decidimos orar, contrariando o medo, nós vamos à presença de Deus e temos Senhor. Depois vêm os pensamentos de ataque, eu lembro isto, foi um ponto de viragem na minha vida, eu vi até os meus 18 anos. E eu toda a minha vida cresci com toda a minha vida, não, na minha infância, sempre com aquele sentido de timidez, de vergonha, de inferioridade, de complexos, apesar de ser uma pessoa super ativa na igreja. Mas no escondido, no secreto, eu sentia sempre que faltava qualquer coisa. Nunca lá estava. O chamado síndrome do Van. E sempre vinha à presença de Deus orar, eu não conseguia sair do registro. Estava sempre a pedir perdão, sempre a pedir perdão, sempre a pedir perdão. E houve um dia que eu
fechei-me lá na sala, com a minha Bíblia, ajoelhei-me e comecei a orar. E assim que comecei a orar, comecei outra vez a chorar e a falar e a dizer: Deus perdoa-me por isto, aquilo, pelo outro. E de repente, pau! Bate-me um versículo. Deus não disse mais nada, só me bate um versículo. Atos 10, 15. Atos 10, 15. Eu tive ali 3, 4 vezes. Atos 10, 15, Atos 10, 15. E assim, bem, deixa-me lá ir ver. E fui abrir a Bíblia e abri o livro de Atos. E o o versículo 15 do capítulo 10 diz assim somente isto: não faças tu comum o que Deus já purificou. E essa frase foi dita a Pedro, quando ele teve aquela visão do lençol com as carnes imundas. Deus estava a dizer a Pedro que o ia enviar aos gentios, para saírem apenas do domínio dos judeus para fora, para o mundo inteiro. Mas aquele versículo foi um estaladão, porque de repente caiu uma ficha. Porquê é que eu hei de estar aqui novamente a fazer uma pessoa comum ou alguma coisa quando eu já fui purificado por Deus? Então eu, a partir daí, posso esquecer. Ou então eu posso agarrar alguma coisa que Deus me disse e viver em fé com aquela declaração que Deus me disse. E a Bíblia está cheia de declarações sobre isso. Então essa fé, mesmo nos meus altos e baixos ao longo da vida, tem estado lá presente. Nós falamos muito de Davi, falamos dos outros homens de Deus que falharam na Bíblia. Quando falharam, falaram, desobedeceram, falharam as instruções, deviam ter continuado a batalhar, não batalharam. E todos nós temos estas fases da nossa vida. Mas uma das coisas que nós sempre encontramos é que esta gente voltou e permaneceu na sua relação com Deus. Os irmãos de fé elimina a nossa extravagância, elimina a nossa naturalidade, elimina a nossa liberdade, elimina a nossa capacidade até de sentir paz no nosso coração. E nós precisamos disso. Então nós vimos à presença de Deus e oramos. E quando nós oramos, quando nós vamos os nossos medos a Deus, Ele os destrói por nós. Diga comigo, Deus destrói os nossos medos. Isaías 35:4 diz: digam aos turbados de coração, sejam fortes, não temam, eis o vosso Deus. Irmãos, se nós não tivermos uma identidade de justiça, se alguém me disser assim, ser forte, olha ali o teu Deus, alguns de nós a gente foge a sete pés. Eu até tenho medo de orar e agora Deus está ali. Eu vou já esconder-me, eu vou fugir-me, eu vou... Não é por acaso, meus irmãos, que Jesus se enternecia e se apaixonava por pessoas que, independentemente da sua vida, corriam para Jesus e o adoravam, e choravam, lavavam os pés dele, e o abraçavam, e comiam com ele. Gente que se lançava com fé, uma fé natural, uma fé de coração, uma reverência assim, mas que os levou não a fugir, mas a aproximar-se. Mas, irmãos, o medo leva-nos a fugir de Deus e não a aproximar-nos de Deus. Então a gente precisa perceber a estratégia de volta. E que Paulo tantas vezes fala nas suas palavras. Aqui Isaías, versículo 4, diz: quem tem o coração temeroso pode se sentir forte diante das coisas que lhe causam medo, sabendo que está ali aquele que o salvará dos medos, entregando até uma doce vingança. E a vingança, meus irmãos, não é fazer mal a ninguém. Esta coisa da vingança. Não, a vingança é sobre os próprios medos. Sabe qual é a maior vingança que a gente pode fazer quando alguém nos tenta, alguma coisa, a vida, enfim, nos dominar pelo medo? É precisamente não nos deixarmos dominar pelo medo. E mesmo com medo, vocês nos acham Daniel na cova dos leões, por exemplo? Ele estava a olhar, coitadinhos. Ele agiu em fé. Ele, quando se ia lançar na cova dos leões, ele até tinha a sua fé em Deus, mas é assim. A Bíblia não diz, né? Diz que Deus fechou a boca dos leões. Mas ele não sabe se Daniel orou para que isso acontecesse. Hã? Todos os episódios, vamos estar aqui a referenciar, todos os episódios em que é suposto acontecer medo e nós parece que vimos o contrário, não quer dizer que eles não sentiram a emoção de medo. Mas eles determinaram a sua fé no Deus que eles conhecem, naquele Deus forte que está ali,
porque fez com que eles se tornassem fortes. Irmãos, o que nos faz forte não é a ausência de sentimentos de medo. O que nos faz forte é, apesar do medo que estamos a sentir, nós falamos a palavra de Deus. Nós declaramos: medo, tu não vais dominar. Essa é a vingança. Deus quer que nós tragamos. Então, levando os nossos medos, diz a palavra de Deus que Ele destruirá por nós. Então diz aos turbados de coração: sede fortes, não temam, eis o vosso Deus, com vingança virá, assim com a recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Estamos a falar aqui num contexto do Velho Testamento. O Deus que virá já veio. Ele habita no nosso coração. Ele habita neste templo do Espírito Santo que somos nós. Então este templo deve estar cheio de louvores. Este templo deve estar cheio de oração. Este templo deve estar cheio de esperança. Deve estar cheio de tudo o que Deus trouxe para connosco. E não permitimos que o medo diga que não temos. O medo sempre transmite a nós que nós estamos sempre em falta. Mas a fé, meus irmãos, apropria-se de tudo aquilo que Deus já alcançou para nós e diz: é teu! Esta é a minha herança para ti. Se levarmos os nossos medos a Deus, nós não ficaremos sem respostas. No Salmo 34:4, o rei Davi, ele dizia: busquei ao Senhor e Ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, a palavra medo, mas porquê que o pastor está a insistir sobre o medo? Porque eu tive direção de Deus para falar sobre isto neste tempo. Não só pelo mundo como ele está, mas porque o medo, a mentalidade, aquilo que está muitas vezes subtil por detrás da nossa vida, a tal timidez, a tal vergonha, está tudo relacionado com isso, só nos impede de alcançarmos Deus. Os cultos, meus irmãos, os nossos encontros, as nossas reuniões, não é para virmos buscar aquilo que não encontramos em Deus. Nós temos que encontrar em Deus e então aqui tudo faz sentido. Nós não vimos aqui receber nenhuma vitamina, nenhuma injeção, mais uma semana. Até para o próximo domingo. Meus irmãos, aqui é só para recebermos confirmação, edificação e para darmos corpo a algo que Cristo estabeleceu. Somos corpo. Não está com vocês. A pregação até pode ser uma grande porcaria, mas nós estamos juntos. Porcaria não quer. O louvor, hoje foi assim, hoje foi assado. Não, mas irmãos, o mais importante não é isso. O mais importante é o Cristo que nós amamos e queremos. E quando nos vemos uns aos outros, esse sócio, como é que foi a semana, tal. Por isso é importante. Temos outras atividades, não apenas o culto ao domingo. Então, meus irmãos, lidamos com medo, estamos a lutar e precisamos de arrancar algum sistema dentro de nós. Nós precisamos de levar a Deus. Ele destrói os nossos medos. Não ficaremos sem resposta se nós trouxermos a Deus. Terceiro lugar, para terminar, ainda falta 2 pontos. Se levarmos os nossos medos a Deus, veremos mais do quanto Ele nos ama. Então faz do medo, ou faz de tudo aquilo que causa em ti insegurança, uma força motriz para ainda descobrires mais de Deus. Isso é o que o diabo quer. É que intimidando-nos, assustando-nos, convencendo-nos que não vale a pena orar, nem ir a Deus. Lá está, onde é que está a nossa fé? Uma coisa tão simples. Então, que não vale a pena. Mas a gente pega naquilo que estamos a sentir, nos pensamentos e nas mentiras que estão a sussurrar dentro da nossa cabeça, e nós nos erguemos e dizemos: então eu vou pegar neste medo e vou fazer dele uma boa motivação para eu orar. E se eu sozinho estou difícil, está difícil para mim, então vou-me juntar com alguém para orar. Amém? Amém. Porque a Bíblia também diz, então, junta-te com alguém, confessa as tuas fraquezas, estou no medo, estou desesperado, não sei o que vou fazer, estou no medo, minha família, os meus filhos, o trabalho, o emprego, o negócio, não sei o quê, estamos a viver uma situação assim, e eu sozinho está a ser difícil, estou-me a sentir fraco, estou-me a sentir ir abaixo das canetas, como nós dizemos, estou a sentir que a minha fé está fragilizada. Então é aí, meus queridos, que entra a palavra lá em Timóteo, que diz: se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja, para que ele possa orar, para que eles possam orar por eles, e a oração da fé salvará o doente. No contexto grego, esta enfermidade não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com a enfermidade da alma, tem a ver com fraqueza da fé.
Eu estou fraco na fé. Até isso nós temos medo de dizer. Os discípulos não tiveram problemas de Jesus, ajuda a nossa fé. Jesus sempre insistiu com os discípulos: tenham fé, não tenham medo, tenham fé, não tenham medo, tenham fé, haja paz. Então eu não estou a conseguir, Elizabeth está ferida um dia destes e está-se a sentir frágil, não estou nem sequer a conseguir horário. Pá, pastor, venha orar comigo. Pastor, ou outro irmão qualquer, não tem que ser o pastor. A questão é essa. E a gente junta-se, e a gente confessa as nossas fragilidades, porque até para sermos corpo temos dificuldade por causa do medo. Porque houve um dia que eu fui muito amigo de uma pessoa e ela magoou-me, agora não quer mais nada. Entra e sai da igreja, não fala com ninguém. Medo! E isso está-te a contrariar completamente em relação àquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. Qual medo, qualquer arrúcia, meus irmãos? Deus nos libertou, Deus não nos deu o espírito de medo, de timidez, de vergonha, seja do que for. Vamos sair da nossa concha, mas isto tem que ser uma coisa individual de cada um. Tenho medo das doenças, tenho medo disto, tenho medo daquilo, tenho medo do amanhã, meus irmãos. A palavra de Deus diz aqui, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, voltamos lá. Eu estou a falar assim, mas não estou zangado. Está bem? Não tenho a dizer nada. Imagina se tivesse. Lança sobre ele a tua ansiedade, o teu receio, o teu problema. Eu volto a repetir isto, porque às vezes a gente vai lançar. Esta palavra lançar aqui não é a mesma palavra lançar como tu lançar a semente. É? Lança o teu pão, lança a semente, não é mesmo lançar. Este lançar aqui, está mal traduzido. Na verdade, este lançar tem a mesma palavra que o expulsar demónios. Expulsa violentamente. Mas sobre quem? Sobre Jesus. Pega na tua ansiedade, pega na tua angústia, pega no teu medo e de forma quase que guerreira, de forma violenta, expulsa e lança a tua ansiedade sobre Jesus. Vejam lá a importância que a palavra de Deus dá a esta questão. Expulsa, lança. Estamos a expulsar não no sentido, não estamos a expulsar um demónio, estamos a expulsar alguma coisa que está instalada na nossa alma, nas nossas emoções. Muitas vezes começa a tornar-se parte do nosso espírito. Então Pedro está a dizer assim: vocês façam isto. Quando estão a viver assim, não fiquem parados, não fiquem acabrunhados, não fiquem encostados a um canto. Procurem alguém para orar, se não quiserem orar com ninguém, mas diante de Deus, diz assim: Deus, eu rejeito todo este medo, eu lanço sobre ti e tu lanças sobre ele a causa do teu medo. E a quantidade de gente que sofre medo e nem sequer sabe por quê. Só sentem medo. Mas depois Pedro diz aqui uma coisa muito importante que nos leva de novo à identidade. Porquê eu hei de lançar a minha angústia sobre Jesus? Porquê que eu hei de lançar a minha ansiedade sobre Jesus? Porquê que eu hei de lançar os meus medos, as minhas questões? Porque Ele tem cuidado de nós. Essa é a razão. Amor, entrega, pertença. E Jesus continua a dizer: eu tenho cuidado de ti. Mas a gente prefere agarrar-nos às coisas que nos estão a causar ansiedade, pormos os nossos olhos nele e dizendo assim: Deus, eu creio. Porque eu creio que há tanta coisa que tu tens feito para cuidar de mim que ele nem sequer me passa pela cabeça. Que eu nunca percebi. Um dia no céu, se calhar eu vou ver o filme. Eu acho que alguns de nós vamos passar a eternidade a ver aquele filme. Vai ver anjos a distribuir pipocas. Bacalhau espiritual. Vamos estar a ver o filme. Vamos estar a ver, olha ali. Irmãos, porque Ele, diga comigo, porque Ele tem cuidado de mim. E é a revelação do seu amor e do seu cuidado para connosco que me leva a querer, sempre que eu sinto alguma coisa a querer dominar o meu coração, a ir correr para Ele e entregar-me. Isto não me pertence, Jesus. Parte lá isto, desfaz lá isto, arrebenta com este medo todo, porque eu sei que tu tens cuidado de mim. Sim. Ousadia, confiança. Se levarmos os nossos medos a Deus, perceberemos que não fomos criados para viver no medo do desconhecido.
Deus nos criou para muito mais do que aquilo que nós conseguimos imaginar, ou que este mundo consegue imaginar. Por isso é que alguns de nós, eventualmente, já fomos surpreendidos com palavras de conhecimento e palavras proféticas sobre a nossa vida, em que de repente ouvimos uma palavra sobre a nossa vida, que nós dizemos, não é possível. Deus deve estar enganado. Não está a falar para mim. Aliás, isto é tão básico como dizer que a gente, quando pregamos o real Evangelho, o Evangelho do amor de Deus, o Evangelho que leva as pessoas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, as pessoas acham que a esmola é muita. Há pessoas que acham, isto é bom demais. E claro, como nós achávamos que as pessoas achavam que era bom demais, começámos a meter uma série de entraves. E uma série de requisitos, uma série de coisas. Meus irmãos, a mensagem de Deus, a mensagem do amor de Deus, é muito mais do que aquilo que nós podemos pensar. Aquilo que Deus tem para nós é superior àquilo que nós próprios conseguimos imaginar ou pedir. Então, meus irmãos, o medo também lida com o desconhecido. Aliás, deixem-me dizer aqui uma coisa que está a vir ao meu coração. O medo leva-nos a nós até termos medo do desconhecido, às vezes de uma forma irracional. Sabe porquê? Porque o medo, na verdade, é a tentativa diabólica de nos impedir de descobrir tudo aquilo que está nos mistérios de Deus. Conscientemente, nós nem estamos a perceber isso, nem temos uma parte nisso. Mas há como que um medo diabólico para nos impedir de descobrirmos tudo aquilo que Deus tem para nós. E Paulo orava, e volto a dizer, Paulo orava em Efésios, a minha oração preferida. Pai, abre os olhos do seu entendimento, enche-os de espírito, de revelação e sabedoria, para que eles vejam. Não era para que vissem demónio, não era para que vissem não sei o quê, mas para que eles vissem dentro deles próprios a grandeza, a sobre-excelente grandeza do seu poder que em nós opera. Então, às vezes, até o medo, eu vivo nisto, eu estou sempre em medo, tenho medo disto, tu meto medo, mas nós muitas vezes o medo é isso mesmo, é o receio diabólico de nós descobramos quem somos nele. Porque, volto a dizer, nós somos o campo de batalha. Então, lança sobre ele, traz a ele. Porque Deus não nos deu esse espírito. E termino aqui, não estou-me a portar bem. Se nós levarmos os nossos medos a Deus, nós iremos ser libertos do nosso passado. É interessante. Há bocado, quando estava-se a falar do que foi falado na reunião do Senhor aqui. Sim, Deus curar. Mas sabem qual é o objetivo de Deus nos curar? É nos libertar para o passo seguinte. Porque cada experiência, o processo do ser humano natural é sempre este. A nossa sabedoria popular é sempre esta. Não é porque eu caí, tenho medo. Eu um dia comi uma coisa que me fez mal, eu tenho medo de voltar a comer aquilo. Eu um dia confiei muito numa pessoa, então a gente até chama isso de sabedoria. É uma questão de bom senso, não é nada, tem medo. Porque o bom senso e a sabedoria não é eu ter medo. É eu continuar a dar-me, apenas aprendendo a gerir melhor. Tempo, momento, pessoa. Seja família, seja igreja, seja amigo. Olha lá. Mas medo é eu privar-me a mim mesmo. Mas, irmãos, nós é que somos aqueles que se privam. Nós nos privamos das coisas que Deus tem para nós. Deus não nos deu o espírito de medo. Não nos deu. Diga comigo, não nos deu. Então não há forma de continuarmos a coabitar com o espírito de medo no nosso coração. Com pensamentos de medo, com impossibilidades humanas, eu não faço isto, eu não sei falar. Mas a Bíblia está cheia disso. Quantidade de gente a quem Deus falava. Ai, Deus, eu não sei falar, eu meto os pés para dentro, eu tenho a barriga grande, eu não sei o quê. A minha família é muito pronto, coitadinhos, são muito pobres, a tribo é mais pequena, a cidade é mais pequena. Só tudo isto é vocabulário, verborreia de medo. Impossibilidade. Ora, logo é o oposto da fé. A fé diz que aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Então eu remeto para Deus e Ele vai fazer aquilo que para mim era impossível. Fé, meus irmãos. Mas deixa-me dizer que a fé
há uma medida de fé que Deus já nos deu e está nos nossos corações. Então, quando a gente diz Deus dá mais fé, Deus não vai dar mais fé. Porque isso iria dizer que Deus tinha sido injusto connosco. O que Deus faz é dizer assim, ok, e o que é que tu estás a fazer para regar a fé que eu te dei? Mas, irmãos, Deus não lida com bonecos insufláveis. Mas lá no Adão ele diz que ele soprou nas narinas. Está bem, mas Adão não é insuflável. Era espírito. E essa fé já está em nós. E a sua palavra. Por isso, meus irmãos, a questão da palavra, da oração, do devocional na nossa vida, não é uma obrigação religiosa. Deus não quer isso de nós se for para ser feito na base da religião. Deus quer que isso seja feito na base da relação. E da noção de que Deus pôs em mim um fiel depósito de fé, de amor, de misericórdia, de graça. E Deus disse, agora eu quero que pegues nessas medidas que eu te dei e as desenvolvas. Não as escondas. Lá está a parábola dos talentos, das minas, por aí fora. Vai dar tudo ao mesmo. Não as escondas. Agora, se tu tens uma fé, tu precisas de alimentar a fé. Então, ouve palavras da fé, fala com o autor e consumador da nossa fé e salvação. Vai a ele e luta e batalha, porque tu precisas e porque tu queres muito mais da vida do que aquilo que tu hoje tens, ou daquilo que te foi ensinado. E, meus irmãos, eu não tenho medo. Na minha identidade, eu não tenho medo. Claro que quando eu penso, bem, se Deus agora chegasse aqui e dissesse, olha, vai para a China. Olha, vai evangelizar os russos. Hã? Vai lá para Bakhmut. Fazer evangelismo exclusivo. Claro que eu tinha medo. Eu ia sentir medo, humanamente falando. Mas é nesse momento que se dá aquele choque, não de civilizações, mas de identidade. E eu decido, ok, ou eu vou subir ao medo, ou eu vou fazer aquilo que Deus me está a dizer. Ora, eu creio que se Deus me está a dizer para eu ir, Ele vai estar comigo. Pastor, diga isso, porque há missionários que têm de evangelizar e morreram. Mas quer vivamos, quer morramos. Até nisto, meus amados, deixem-me dizer, hoje estou muito livre, meus amados. Ok. Até da morte, eu não tenho medo. Posso eventualmente ter receio de sofrer para chegar lá. Para morrer, mas é promoção. Ver-me livre deste corpo miserável e estar com Jesus, estar na glória e dizer, olha, finalmente há descanso. Amém? Não há medo. Não sabem a quantidade de crentes com quem eu tenho falado, alguns daqui não são. Têm medo de morrer. Têm medo da morte. Mas, irmãos, alguma coisa precisa ser revista nos nossos corações. Porque a fé, a salvação não é apenas frequentarmos reuniões na igreja. É frequentarmos a palavra de Deus no lugar secreto. Isso é que é salvação. E essa certeza da salvação, nosso lugar de refúgio, é que nos confere alegria no meio da guerra. É que nos confere paz. É que nos confere esperança. É que nos confere misericórdia. E nós caminhamos dia após dia. Fé, fé. E este Cristo que vai se tornando cada vez mais predominante no meu coração, vai me enchendo de esperança e de glória. E não estamos a falar apenas da glória do céu, mas devemos Deus a fazer coisas que glorificam o seu nome na nossa vida. E eu anseio isso cada vez. E esse é o meu desejo para a igreja. Não tenhas medo, não vais ficar envergonhado, não te retraias, não ficarás aquém, esquecerás todas as humilhações da tua juventude e as indignidades de ser muitas vezes uma viúva desapareceu. E aqui a viúva tem a falar de uma linguagem bíblica. Alguém que estava desprotegida, alguém que não tinha pureza, alguém que não tinha proteção. Deus cuida de nós. E é porque Ele cuida de nós. Não é porque eu estou aqui a pregar ou a dizer isto. É
porque e tu precisas de saber que ele cuida ou não cuida. É isso que faz a diferença. Mas eu, para saber se ele cuida, eu preciso estar próximo dele. E quando eu digo próximo, é no sentido de estar alerta, estar consciente. Busquei primeiro o seu reino e a sua justiça. E o resto será acrescentado. Busquei o quê? Estamos a falar do quê, meus queridos? Estamos a falar de desejos, de inclinação, de propensão. Em todo lugar, nós temos a plena certeza de que Deus está connosco. Pastor, você não me conhece. Eu tenho feito coisas, eu estou a viver um momento. Eu estou a viver um verdadeiro inferno. Sabe o que é que a palavra de Deus disse? Até no inferno eu estaria connosco. Obrigado. Amém? Até no inferno. Jesus foi precursor, foi pioneiro nestas coisas. Não importa até o lugar onde nós vamos estar no lugar mais escuro da nossa vida. Até ali Ele estará connosco. A questão, meus queridos, nunca é de que Deus não está. A questão sempre foi se nós queremos ou não queremos. Essa é que é a questão. E é isso que nós precisamos. Senhor, ajuda a nossa fé. Ajuda-me na minha especificidade enquanto pessoa. Ajuda-me no meu caminho, na minha relação contigo e permitir a mim mesmo e a ti para que eu possa crescer juntamente contigo. E termino só dizendo isto uma vez mais. Davi, quando diz salmos que a gente ama tanto e gosta tanto, e a Marta no outro dia falou sobre o Salmo 23. Estamos a falar de um homem que passou por tudo e mais alguma coisa e que em determinados momentos ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra. Não diz que é da morte, não diz que era a morte, diz que era só a sombra da morte. Eu não temerei. Porquê? Como é que ele sabe isso? Ele construiu lá atrás essa intimidade. Em cada situação que se deparava, aquilo que nos encanta em Davi é aquele menino que dedicou a regar no seu coração uma relação com Deus. Então vem um urso, vem um leão, vem uma besta, vem um estúpido, um parvo. E Davi foi lutando com foi vencendo esses animais todos. E quando chegou à altura de passar por momentos complicados, não só por causa de Golias, mas na sua própria vida, e nós sabemos depois na história, no seu percurso, até chegar a rei, e mesmo depois de rei, Davi tinha esta certeza. Eu até posso lá passar. Até podes ser tu a levar-me pela mão. Eu disse isso. Até pode ser tu. Pode ser um processo, pode ser uma consequência, pode ser alguma coisa. Mas eu sei. Paulo, ele dizia nos seus momentos mais difíceis, eu sei, não tenho como ter. Eu sei. A pergunta é, tu sabes? Precisamos de saber. E isso eu não posso fazer por ti. Nenhuma oração miraculosa pode fazer por ti. É uma decisão do coração. Porque também a salvação foi uma decisão do nosso coração. Eu quero. Eu aceito Jesus. Eu me entrego. Eu me dedico. Amém? Amém? E esta é uma daquelas coisas que nós fizemos realmente partir. Porque a salvação não foi um dia. Eu estou ali, aceitei, botei um braço numa igreja, aceitei Jesus e aceitei. Mas depois tu tens que o aceitar todos os dias. Tens que aceitar aquilo que ele diz. Tens que aceitar aquilo que ele te revela. Tens que aceitar até aquelas coisas que às vezes a gente ficamos ofendidos. Eu disse uma coisa dessa, mas temos que aceitar. O aceitar Jesus, mas não é só aceitar a salvação, é tudo aquilo que implica a salvação. A sua palavra de fé sobre nós. Até quando ele diz, tu és o meu filho amado. Eu amo-te. Eu dei a minha vida por ti. Até isso a gente tem que aceitar. Mas eu olho ao espelho. Eu é que sei o que é que vai estar em casa. Não é? Eu é que sei o que é que vai no convento. Nós entramos em diálogo com Jesus. E Jesus não, temos que aceitar. Se ele diz que é. E o medo diz o contrário daquilo que Deus diz. Foi assim desde o paraíso e continuará a ser enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Mas eu não quero ouvir o que o diabo tem para dizer. Venha da boca de um papa, de um bebe, um papa, de um pastor, de um apóstolo, venha de quem vier. Até Paulo dizia assim, se vier alguém, um de nós, apóstolos, ou um anjo do céu e trazer-vos outro evangelho, vocês considerem anátema. Vocês considerem maldito. Eu não ouço mais nada, venha de quem vier. Venha incutir culpa, condenação e medo no meu coração. Eu tenho.
um pacto pela palavra e um pacto com aquilo que Jesus diz. Amém. E os espectros também possam fazer. Amém. Amém?